Soberano Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 14. Aleluia, Deus. Quem achou, dá um glória a Deus. 14 e o verso de número 22. Qual é o título da sua Bíblia aí, minha benção? Amém. Como que tá aí? Nas outras? Tudo igual? Amém. Vamos lá. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Chamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-lhe o homem de pequena fé, porque duvidaste. E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Oramos a Deus. Soberano, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, papai querido, nós estamos reunidos aqui, Deus, em tua tribuna, com temor e tremor. Espírito Santo de Deus, venha nesta noite fazer o seu querer, fazer a sua vontade. Espírito Santo, meu amigo, meu mestre, meu mentor, me diminua nada, Deus, e o Senhor cresça, e o Senhor sobressai. Espírito Santo, que a sua palavra possa impactar vidas, corações, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ir na maioria aí. Pedro anda sobre as águas. O tema, amém? 1, 2, 3. Pedro anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Aleluia, amém? Poder assentar. Vai fazendo o seu pedido de oração, que no final iremos orar, amém? Uma passagem linda e bela e poderosa, onde o texto é riquíssimo e fala de um milagre sobrenatural, fala de algo tremendo e poderoso. Jesus, ele estava, se você for ler o texto anterior, é a multiplicação dos pães e peixe, aonde Jesus chega num monte e ele está ministrando ali. De repente, aquela multidão, os discípulos chegam até ele e diz assim, despede eles para ir embora, porque não tem nada para eles comer. E de repente Jesus faz o sobrenatural ali, multiplica pão e peixe e ensina os seus discípulos a multiplicar. E o que é mais interessante, aquela multidão que estava
maravilhando com o sermão de Jesus, de repente virou uma festividade aonde tinha pão e peixe. E a Bíblia diz que chegando à tarde, à noitezinha, cada um foi para sua casa, e o texto é claro, aonde Jesus diz aos seus discípulos a despedirem eles. E Jesus dá uma ordem aos seus discípulos que entrem no barco e vai para o outro lado. E ele sobe naquele monte, e ele quer ter um momento íntimo com Deus. Aqui eu quero abrir uma reflexão para você, obreiro, para você, igreja, para você, pastor, para você, irmão e irmã. Se o próprio Jesus, ele tinha o costume de ter intimidade com Deus, aonde ele ia orar sozinho, o que dirá nós? Muitas das vezes nós naufragamos em alto mar, nós naufragamos a nossa vida espiritual em alto mar, por não ter esse princípio de regrar a nossa vida íntima com Deus, esse princípio de ter o nosso momento a só com Deus. Quando não começar a existir esse momento com Deus, você já naufragou em alto mar. O texto fala de repente, a quarta vigília. O que é isso? Os judeus dividem a noite em 4, sendo a primeira vigília das 3, das 6 às 9 horas, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 às 6. É esse horário que de repente o barco está lá, o vento contrário, de repente Jesus para de orar lá no monte e ele desce. Quando ele desce na margem, ele vê que os seus discípulos estão distantes, e de repente ele começa a andar sobre as águas. E ele vai andando, e quando vai se aproximando, os discípulos se assustam, porque não pode ninguém até aquele momento andava sobre as águas. É contra a lei da física, é contra a lei natural. Como é que um ser humano pode andar sobre as águas? E de repente, irmão, irmã, eles começam a se assustar, e um diz para o outro, é um fantasma, e de repente o medo toma conta, e nesse exato momento Jesus diz, não temas, sou eu. E de repente Pedro do lado de lá diz assim, Senhor, se é tu, manda eu ir até aí. E de repente Jesus diz, então vem, Pedro. E naquele exato momento Pedro tira o pé do barco e coloca o pé na água e começa a andar. Ele começa a andar. Aqui eu quero abrir parênteses no que essa mensagem significa. Essa mensagem significa o fascínio de seguir a Jesus. Essa mensagem significa, meu irmão, minha irmã, quando você conhece a Jesus, você tem que largar a família, largar o barco, largar a segurança para andar aonde Ele quer que você vai andar. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, o início da nossa caminhada, o início de quando nós largamos tudo por causa de Jesus é fácil, porque existe o primeiro amor, existe, meu irmão, minha irmã, aquela primeira paixão, o desejo ardente no nosso coração. Preste atenção no texto. Pedro, a hora que ele coloca o primeiro pé, ele não afunda. A hora que ele coloca o segundo pé, ele não afunda. A hora que ele começa a andar, os primeiros passos ele não afunda, ele só vai afundar lá no meio. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque no grande fascínio de seguir a Jesus, no início nós abrimos mão do barco, abrimos mão de amizade, abrimos mão do mundo, abrimos mão de coisas fúteis, porque entendemos que Jesus é superior e Jesus é tudo para nós. Mas no meio, meu irmão, minha irmã, vai faltando o amor. No meio nós vamos começar a lembrar do barco, igual o povo quando foi liberto do Egito. O difícil não foi tirar o Egito, o povo do Egito, o difícil foi tirar o Egito do coração daquele povo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, nós começamos
começamos a naufragar, quando perdemos o primeiro amor, nós começamos a afundar, quando nós não olhamos mais para Jesus, nós começamos a afundar em meio aos nossos problemas, em meio aos nossos caos, em meio às nossas tempestades. Não é porque o vento é contrário, não é porque era o mar, porque é o mesmo mar, é o mesmo vento. Porque Pedro não afunda nos primeiros passos? Porque os primeiros passos ele está empolgado com Jesus, porque os primeiros passos ele está olhando para Jesus. Meu irmão, minha irmã, a coisa mais difícil de ter é ter uma maturidade e não perder o amor, e não perder a essência, e não perder a intimidade com Deus. O que eu vejo, meu irmão, minha irmã, o que essa pandemia está arrancando, não é a crise, não é somente os empregos, não é só levando as famílias, mas sim arrancando a essência do coração do cristão, arrancando o primeiro amor, arrancando, meu irmão, minha irmã, a paixão por Jesus, arrancando a intimidade. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, quando nós tiramos o olhar de Jesus, significa, meu irmão, minha irmã, que nós esfriamos. Eu quero que você entenda que no Brasil, esse negócio de internet, ela tem uns 10, 15 anos, mas nos Estados Unidos, quando começou a lançar esses cultos online, é uma bênção, onde nós alcançamos almas da África, de São Paulo, de Minas, do Brasil todo, do Canadá. Outro dia, pedi uma solicitação de Portugal. Oh, que bênção! Mas muitas das vezes, muitos estão naufragando pelo vento ao contrário, porque não conseguem mais olhar para Jesus. Muitos estão afundando, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque perderam a intimidade, porque perderam a essência. Você preste atenção que Jesus está andando, e o que mais me surpreende no texto é que ali é Pedro, e Pedro ele é pescador. Pedro, se começasse a afundar, ele sabia nadar. Então eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, esta mensagem é para nós. Essa mensagem, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes é o nosso coração aonde a soberba está, aonde nós achamos que somos fortes, aonde nós achamos que tudo posso, aonde nós achamos que tudo está em nossas mãos, aonde nós achamos que temos o controle. É aí que o inimigo vem. Pedro afundou aonde ele sabia nadar. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, e volte a clamar aos olhos de Jesus, a clamar a paixão por Jesus. Por quê, pastor? Porque essa geração, ela está deixando de olhar nos olhos de Jesus. Essa geração está deixando de amar a Jesus. Essa geração está deixando, hoje não dá para mim ir no culto, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, eu tenho um dia tarifado, eu tenho muitas e muitas coisas. Mas Jesus, ele está na porta do seu coração, querendo entrar no seu templo, na sua vida, e fazer morada. Mas muitas das vezes o grande fascínio de seguir Jesus não é no início, é no meio, porque no meio vem a mornidão, no meio vem a tempestade, no meio nós começamos a lembrar que deixamos a segurança do barco, que deixamos os amigos, que deixamos os parentes, que deixamos coisas para trás. Você deixou tudo, meu irmão, minha irmã, porque você tem um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá. Você deixou nada por tudo, porque Jesus é tudo. A Bíblia diz: ainda que o homem ganhe o mundo inteiro e perder a sua alma, de que adianta, meu irmão? Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. O grande fascínio de seguir a Jesus é conservar a paixão, é conservar o amor, é conservar o fervor espiritual. Olha, meu irmão, minha irmã, a Bíblia está recheada de passagens onde pessoas perderam o primeiro amor. Olha a igreja de Éfeso, onde teve os grandes teólogos, os grandes homens de Deus, apóstolo Paulo, João, Apolo, Timóteo,
Os grandes teólogos da igreja reformada estavam ali. E o que é que aconteceu com aquela igreja? Simplesmente menos de 30 anos, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, e Jesus no Apocalipse manda o João escrever uma carta para ela, é que ela havia perdido o primeiro amor. O que é que eu aprendo com isso? O mesmo princípio aqui, irmão. Quando nós largamos o barco, quando nós largamos o conforto, os discípulos representam os nossos amigos, os discípulos representam os nossos familiares, os discípulos representam o mundo, a sociedade onde nós vivíamos. Mas quando nós largamos e damos o primeiro passo, nós estamos convictos, nós estamos com o nosso coração ardendo, com a nossa paixão e olhando direto para Cristo. Nós não se preocupamos se o pé vai afundar, porque nós pisamos o primeiro pé. Nós não estamos pisando na água, mas nós estamos andando sobre a rocha que é Cristo, e nós conseguimos caminhar o primeiro passo, conseguimos caminhar o segundo passo. O grande problema do crente é quando o conformismo vem no coração. O grande problema do crente é quando o irmão vai ler a Escritura e ele já conhece aquele versículo, ele diz: eu já sei isso. Quando o irmão vai cantar, ele diz: eu já sei esse louvor, eu já sei tudo isso. O grande problema disso, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o conformismo e o esfriamento espiritual toma conta do coração, e ele não passa mais a sentir a presença do Eterno, ele não passa mais a dar glória a Deus. Antigamente, qualquer louvor que ia louvar, ele glorificava, ele exaltava, ele dizia que Jesus é bom. Qualquer passagem da Bíblia, ele diz: cantou aquele louvor é conhecido, aquele louvor é batidão. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: a Bíblia é a mesma ontem, hoje, eternamente. O que faz o culto não é o pregador, não é os louvores, mas sim a sua paixão por Jesus, a sua adoração por Ele, o seu fervor espiritual. A nossa igreja, a geração de hoje, ela está afundando, porque ela não está olhando mais para os olhos de Jesus. Ela está afundando porque ela bate no peito, acha que é autossuficiente, acha que conhece tudo de teologia, acha que conhece tudo dos pontos espirituais, acha que já sabe tudo, e começa a bater no seu peito, e começa a afundar no seu próprio orgulho, igual acontece com Pedro. Pedro afunda no mar, aonde ele aprendeu a nadar. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: volte a olhar para os olhos de Jesus, volte a olhar para os olhos de Jesus, volte a contemplar a Jesus, volta a sentir a presença de Jesus, volta o seu coração a arder pela presença dEle, pois é a presença dEle, meu irmão, minha irmã, que faz a diferença em nossa vida. É a presença dEle, meu irmão, minha irmã. Muitas das vezes estamos assolados. Preste atenção, eu perguntei, muitas Bíblias estão aqui: Pedro anda sobre as águas. Por quê? Sobre as águas, porque é uma diversidade de problemas que nós temos que vencer. É uma diversidade, é o orgulho, é a vaidade. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, estamos afundando em nossa crise existencial, estamos afundando na nossa teologia, estamos afundando naquilo que nós acreditamos, estamos afundando, e Jesus, Ele está lá com os olhos estendidos, Ele está lá estendendo a mão, querendo que você saia desse lago que você está sendo afundando. Meu irmão, minha irmã, volte a olhar, volte a jejuar, volte a ler a palavra, volte a buscar, volte a arder no seu coração. Quanto tempo faz que a igreja abriu e muitas das vezes você não veio nem um dia no culto? Isso significa o quê? Que você está afundando. Mas Jesus, Ele quer tirar você desse lago de chorro, Ele quer estender a mão para você, meu irmão, minha irmã. Ele quer que você se levanta. Ele quer que o versículo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, crente que não vai na casa do Pai, ele está de briga com o Pai. Crente que não tem intimidade com o Pai, ele está de briga com o Pai.
Eu entendo da dificuldade do mundo, mas o que eu não entendo, meu irmão, minha irmã, é nós não temos espaço e nem tempo para Deus. Porque se Deus, meu irmão, minha irmã, conosco Ele continua Deus, sem nós Ele continua Deus. É nós que precisamos de Deus para tudo. Irmão e irmã, o ato de Pedro sair do barco e começar a caminhar é o ato de nós largarmos a nossa vida e aceitarmos a Jesus e começarmos a andar. Significa que no meio do caminho vai vir um vento contrário. Significa que no meio do caminho nós vamos se conturbar com esse vento. E esse vento vai nos tirar o foco que é Jesus. E tirando o foco que é Jesus, nós não vamos entender, vamos começar a afundar. Mas se você está afundando hoje, clame ao sangue do Cordeiro, clame a Jesus, porque Ele está no mesmo lugar, e Ele está estendendo a mão para você, Ele está estendendo a mão para você, Ele está de braços abertos, tirando você desse lugar que você está afundando. Meu irmão, minha irmã, entenda que o ato de Pedro largar aquele barco e começar a andar na direção de Jesus é o ato da nossa conversão. É o ato de que fala que no início existia fervor. É o ato de que fala que no início existia uma paixão. É o ato de que fala que no início existia um compromisso. É o ato que nos fala que de início só era Jesus. Nós não olhávamos quem cantava, não olhávamos quem pregava, não olhávamos o que lia. O grande problema é quando começamos a entender. O grande problema é quando começamos a ter maturidade. Basta o irmão ler um versículo, como ele leu o Salmo, tão conhecido, nós já começamos a dizer o final, sem muito menos entender a essência, e dizer que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Simplesmente nós ser mecânicos, simplesmente, meu irmão, minha irmã, nós sermos meros teólogos. Jesus, Ele carece de um povo que é íntimo dEle. Que você seja íntimo de Jesus. Venha cantar o louvor e eu quero orar por você. O ato de Pedro largar aquele barco e olhar para Jesus e começar a andar é o ato de nós convertermos, largarmos a segurança do mundo, largarmos os nossos parentes. Você lembra quando você começou a seguir Jesus? Quantos amigos você largou? Você lembra quando você conseguiu Jesus? Até parente disse isso, disse aquilo, você largou e continuou caminhando. Mas muitas das vezes hoje você está assim, fraquejando, você está com um pé aqui, um pé lá fora. O porquê disso? O porquê que parou de olhar nos olhos de Jesus. E volte a olhar nos olhos de Jesus. Volte a olhar nos olhos de Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Jesus.
gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Senhor, não quero o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Faz uma concha com a sua mão. Espírito Santo de Deus, venha renovar esse crente, papai querido, que lá atrás ele fez um pacto, uma aliança contigo em te seguir, Deus. Mas em algum momento da trajetória dele, o vento contrário fez ele tirar o foco de ti, fez ele tirar o olhar de ti, e ele começou a afundar naquilo que ele achava que ele não iria afundar, naquilo que ele achava que ele era forte. Mas nesse exato momento, meu Deus, ele estende a mão para você, e ele te levanta, e ele não deixa você afundar. Em nome do Senhor Jesus, coloque a sua mão no seu coração. Seja renovado, restaurado o primeiro amor, a primeira essência de você buscar a Deus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome do Senhor Jesus, recebe em nome de Jesus. E quero orar também por aqueles que estão enfermos, papai querido. Papai querido, visite, papai querido, todos que estão enfermos. Visite o meu tio, papai querido, a qual o Senhor foi com ele no meio daquele leito, Senhor Deus. Dá força e dá graça a ele, que ele passe esse momento. Eu entrego o Messias em tuas mãos, eu entrego a minha família e todas as famílias em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Amém. Aleluia, Deus. Amém? Vamos ver se tem algum aniversariante para a gente orar por ele. Se não, só os pedidos de oração. Amém? O grande fascínio de seguir a Jesus. Amém? Quero agradecer aos irmãos, os irmãos de perto, de longe, do Brasil, fora do Brasil, que a graça do Senhor possa estar sobre a vida de todos. Vamos orar e dar a bênção apostólica. Amém? Obrigado, Senhor, maravilhoso Deus. Estamos iniciando a semana. Venha abençoar, papai querido, cada irmão que está aqui, papai querido, e aqueles que estão assistindo de longe, pai. Papai querido, venha abençoar, papai querido, todos. É o que eu te peço, pai. Dá uma semana cheia da tua bênção, pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a santa consolação do Espírito Santo possa estar forte nas nossas vidas. E a igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, fique com Deus. Boa noite, até segunda.